Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso programa mais uma vez. Hoje mais um dia especial e é tão bom a gente ficar junto e poder compartilhar conhecimento. E esse é mais um programa daqueles para você compartilhar com as pessoas que você ama, com quem você quer que tenha saúde e que viva bem. Isso mesmo. Eu tenho uma pessoa hoje especial aqui em casa. Eu fiquei feliz porque fazia tempo que eu não colocava o meu avental de crochê, que eu sei que vocês amam. E aí, eu convidei uma pessoa especial para estar aqui comigo hoje para a gente falar sobre saúde. Olha isso, como ela é bacana, olha a criatividade dela. Aqui nós temos os pulmões, o esôfago, o fígado. Aqui nós temos o estômago, rins, intestino, né? Pâncreas, enfim, tudo isso, vesícula. Isso aqui é bexiga? Acho que é, né? É um reto, bexiga. Olha, você sabe, eu vou falar uma coisa pra você e você não é pra se assustar, não. A gente precisa sempre tomar consciência com prevenção. Nunca nós tivemos tantos casos de câncer do intestino. E quando você consulta um médico, ou quando você entrevista, eu pelo menos quando entrevisto um gastro, ele diz o seguinte: tudo começa pela boca, Olga. A gente se alimenta muito mal. Você nunca viu uma campanha tão grande contra os ultraprocessados, por exemplo, né? Então, a gente precisa lá, internet, mais uma vez. É um lugar onde a gente acessa coisas incríveis, muito boas, mas também tem umas receitas milagrosas que a gente sabe que não funcionam. Bom, dito isso, eu vou conversar agora com a tia Mônica, né? Vamos chamar de tia Mônica, né? A Mônica Ferreira Amaral. Falei certo? Falou certíssimo. Minha lindeza. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Olha que cabelos lindos. Eu encaracolо o meu, sabe? Quero que fique igual, mas não fica. Bom, tudo vermelho aqui, porque a gente ama vermelho, porque é uma cor... olha, combinando sem combinar, né? Eu amo essas coisas. Você é uma nutri pediátrica. As escolas têm isso hoje. Sim. Criançada não come mais... Você é muito jovem, mas não come mais aquilo que a gente comia lá atrás, né? Não, infelizmente não. Por quê, hein, Mônica? O que aconteceu? Foi mudando, não só o mundo foi mudando, mas os pais mudaram a conduta, trazer a criança às vezes para a cozinha foi diminuindo, até mesmo porque os pais não têm todo esse tempo. A gente resgatar as memórias aí, né, de cozinhar em família foi se diminuindo. Hoje, muitas vezes, vamos jantar em qual restaurante? Vamos conhecer em qual pizzaria? Então, é mais um passeio, né? Do que trazer para o aconchego da casa. E tem uma outra coisa que eu observo quando eu vou almoçar, jantar fora, as pessoas não sentem mais o sabor das coisas. Porque elas sentam e pegam o celular. Elas nem estão vendo direito o que estão comendo, né? Isso é um problema sério, hein, Mônica? Sim, porque a gente já vê muito... A tecnologia... A gente tem um bebê, muitas vezes a gente sai, o bebê conforto já acoplado ali um celular, né? Gente. Então já vai criando ali o hábito da criança, desde pequeno já tá com uma tela. Então, muitos pais, eles recorrem também às telas no desespero. Porque quando a criança tá com uma tela na frente, ela não tá vendo o que ela tá comendo. E aí a gente tem a percepção de que a criança tá comendo melhor. Ah, não, aí assim ele come. Mas na verdade ele tá colocando a comida para dentro, mas ele não tá sabendo o que ele tá comendo, a quantidade que tá comendo, e muitas vezes os pais levam essa comida até a boca dele, né? Então, ele tá no celular. Tá tratando essa criança ainda. Tá tratando. Vejam como é sério, né, essa relação alimento-tecnologia, porque a gente brinca, né, o peixe morre pela boca, o ser humano também, né? Porque o quanto que a gente tá fazendo de bobagem. Então, olha só, se hoje nós temos em algumas escolas, não são todas, nutricionistas, como Mônica, especialista em alimentação das crianças, que é uma receita muito bacana que a gente vai fazer aqui hoje, que, aliás, as famílias podem fazer em conjunto. Com certeza, tem que trazer a criança para vivenciar esse momento. É um biscoito. É um biscoito, gente, presta atenção. Senta aí, fica aí com a gente que vale a pena. Nós temos aqui o creme de leite, o brócolis, queijo, farinha de trigo, manteiga. Basicamente, daí tem fermento e tal. Uma forma, a gente vai fazer um biscoito maravilhoso, a gente vai comer o biscoito, hein? Com certeza. Vai comer. Agora, vamos lá, eu vou fazer uma confissão. Vamos voltar ao passado. Eu tenho um filho com 46 e outro com 43 anos. E muitas vezes, eles nem sabiam o que estavam comendo. Mas estavam sendo bem nutridos. Com certeza. Estavam comendo muito bem. E aí,
Graças a Deus, você conhece os dois, e você conheceu ainda há pouco, come de tudo, né? Como é que eu posso, nessa primeira, segunda infância, não sei, eu posso mostrar todas essas coisas para os meus filhos pequenos e despertar esse paladar neles? Com certeza, a gente tem que fazer o quê? A criança, na introdução alimentar, ela tá ali preparada para receber o alimento a partir de 6 meses. Nós vamos entregar os alimentos para ela, mas até 1 ano ela não digamos assim, obrigatoriamente aceitar os alimentos, porque a fórmula ou o leite materno vai ser o principal alimento dela. Mas isso depois a gente vai trabalhando com a criança conforme o tempo e a gente vai introduzindo os alimentos dela. Mas tem aquela fase que sim, nem toda criança, mas é a fase da seletividade. Já estudos comprovam aí que é entre 1 ano e meio a 2 anos que entra nessa fase de seletividade alimentar. Tão cedo assim, né? Sim, mas é por conta do desenvolvimento do corpo dessa criança. Ela está crescendo, a parte cerebral dela está se desenvolvendo, o corpinho não acompanha talvez tudo que está acontecendo ali com ela. Então ela faz uma greve de fome. Ela para de comer até mesmo aquilo que ela mais gostava. Então ela faz uma greve de fome e é ali que a gente precisa de estratégias para que ela volte a comer esses alimentos. Ok, você fala em estratégia. Estratégia demanda de tempo. Com certeza. Pais não têm mais tempo. Nós precisamos trazer eles para a cozinha, a gente precisa brincar com a comida, exatamente, a gente precisa deixar eles brincar. Vai dar comida para bonecas, vai dar comida para os bichinhos, as patrulhas caninas aí, todos esses bichinhos que as crianças gostam na infância. Então a gente vai estar envolvendo a criança, porque nós pais, nós queremos que a criança vá lá e coma o alimento. Mas para que a criança comer o alimento, ela não tem que ter nojo de pegar na mão. Ela poder encostar na comida, ela não tirar aquele verdinho do prato. Quanto adulto aí que tira o verdinho do prato? Gente, uma vez eu fiz uma sopa. Logo que eu cheguei em São Paulo, eu fiz uma sopa de enholine para minha produção. Eles não conheciam a sopa de enholine. E para terminar a sopa de enholine, eu polvilhei com salsinha bem picadinha. Servi e tal, né? Uma produtora minha, adorável, Cíntia, amada do meu coração, eu chamava ela de formiga atômica, porque era uma velocidade dentro daquele estúdio. Você sabe o que é a borda do prato dela, assim, ó? Cheio de verdinho. Cheinha de salsinha. Eu falei, você não come salsinha? Não como. Putz, um trabalhão. Mas ela tomou a sopa, ok. E aí eu sabia que ela fazia uma sopa de cebola também maravilhosa. Mas veja você, uma mulher adulta, que não suportava a tal da salsinha. E tirou tudo. Porque na infância, na primeira infância, a gente não trabalha os verdinhos, a gente não entrega para os bebês os verdes, uma alface, uma couve, porque eles não conseguem mastigar e manipular. Mas para que isso, a gente precisa envolver em sopas, em caldo, no próprio arrozinho. Então a gente apresentar de outra forma. Mas tem alguns pais ou algumas famílias que não envolvem isso, né? Pois mas aí como é que a gente vai nutrir essa criança? Como é que eu vou colocar realmente elementos, não o pacotinho que eu vou abrir? Aliás, você me falavam alguma coisa, me conta isso para todo mundo que tá aqui. Como é que é a partir das 3 da tarde, quando chega em casa, não sei o quê, do curso que foi? Tem muitas crianças que 3 horas da tarde ali que eu atendo, tá liberado o iFood. iFood, pode pedir o lanche, pode pedir a comida favorita no iFood, porque o pai ainda... Todo dia? O pai e a mãe trabalham, né? Não consegue estar ali naquele momento, talvez. Então, libero para os adolescentes, 13, 14 anos, É uma compensação, assim. Pela minha ausência como pai e mãe? Isso. E a gente tem aqueles adolescentes que vão virar adultos com obesidade. E esses adolescentes já estão obesos? Infelizmente, a gente tem muito, Você tá né? vendo Crescente, como né? é difícil isso? Não é fácil ter filho. Não, Primeiro, vamos começar, gente. Eu tenho o meu de 9 anos. Gente, é uma demanda assim que a gente precisa o olhar desde bebê. A gente precisa estimular, a gente precisa estar trabalhando, a gente precisa... Tá afim? É isso. Tem filho, Paulão? Que idade tem? 20 anos? Você tem filho de 20? 22. 22? Come de tudo? Ah, que bom. Aí, ó. E você, Dudu? 24, filho de 24, tudo velho aqui, né? Tudo velho, né? E come de tudo também? Olha, Fran que não, maravilha, né? Mas tu é uma adulta que come de tudo, você também? Olha que maravilha, né? Quem mais que tá ali? Amanda.
Peraí, Amanda, você tem uma cara de que tem alguma coisa que você não come. O quê? Alho? Ah, e essas coisas, bucho, buchada, língua. Os miúdos. Os miúdos. Eu gosto, eu faço uma língua boa, hein? Faço, aprendi com a minha mãe. Agora, isso aqui eu achei não, é muito criativo. O que você explica para criança com isso aqui? Esse aqui é um avental que nós trabalhamos principalmente a educação nutricional. Então, eu falo assim, quando a criança, ela começa a ser exposta a alimento, os pais precisam de orientação, mas chega um determinado momento que a gente precisa passar um pouco dessas responsabilidades para as crianças. Então, elas têm que fazer escolhas que elas vão ter a consequência ou não. Então, eu trago sempre nas minhas aulas o corpo, né? O avental. Eu vou tirar a cabeça, tá? Mas tem cabeça. O avental, porque a gente precisa mostrar para as crianças que o nosso corpo é todo colorido e os nossos órgãos não são todos da mesma cor. E cada alimento vai se beneficiar a um órgão. Então, a gente precisa, sim, ter um prato colorido. A gente precisa variar a nossa alimentação. Mas na aula de educação nutricional, a gente não fala só de coisas saudáveis, que a gente precisa comer coisas saudáveis. Não, eles têm que ter a percepção de escolha de quando eles vão ao supermercado. Eu, lá na Casa Nutrida, a gente leva as crianças ao supermercado, porque a gente tem as aulas de educação nutricional, as turminhas, e a gente leva ao supermercado, por quê? Eles precisam aprender quando eles vão consumir, a quantidade, é todo dia, os alimentos que são perigosos aí na fase de crescimento, como os refrigerantes. Então, são alimentos que eles têm que ter a consciência, não que são proibidos. Eu falo que principalmente, lido principalmente com as crianças. E elas precisam saber a consciência e a responsabilidade. Que idade essas crianças que você lida? Dos 6 meses até os 14 anos. Até os 14. E aí você ensina que aquilo é um abacate, um abacaxi, uma cebola. Eu fiz uma pauta uma vez com crianças e adolescentes, pegou a cebola assim, eu não sabia o que era uma cebola. Cebola, cenoura, enfim. Aí é que tá a história do supermercado. Na nossa dinâmica lá no supermercado, a gente fala dos industrializados, mas eu vou na feira do mercado e a gente canta uma música e fala, olha, a Olga tem que ir lá e pegar uma batata. Uma batata doce, um inhame. Porque as crianças comem batata frita, né? Sim, batata frita. Não conhece a batata lá? As crianças, o leite. A gente tem uma vaca, claro que não de verdade, mas a gente fez uma vaca lá de papel. Criança. Não é da caixinha, não é do pozinho. Então, importante isso, muito importante. A aula de educação nutricional deveria estar incluso em todas as escolas. Ter uma profissional, uma nutricionista dentro da escola para aula de educação nutricional. Concordo com você. Não somente para cardápio, né? É importante sim, mas a aula de educação nutricional. São dois temas que eu defendo muito e gostaria muito que os governos, tanto municipal, estadual, federal, pensasse nisso. Veja você, nós precisamos de duas disciplinas que eu considero muito importante. Isso que ela acabou de falar, nutrição nas escolas e educação financeira. Porque você viu tanto a gente evita muitos problemas lá na frente. Futuro. Chega de conversa. Vamos botar aqui você, bonita, adorei. Vamos fazer esse biscoito, professora? Posso. Vou lavar minha Ela é minha professora. Me dá o pano lá? Tá aqui. Tá aí o pano já? Tá. Tá aí. Vamos fazer esse biscoito, que eu tô louca pra ver se fica bom. Ele assa rapidinho? Você mede aí de 15 minutinhos, já tá tudo pronto. Certo. Nós vamos fazer aqui, claro que eu trouxe já um verdinho, porque a gente entra sempre nos assuntos dos verdes. Esse brócolis tá cru? Ele tá cru, ele só foi trituradinho, bem picadinho. Mas podemos começar a montar, pode ir lá. A gente pode usar um outro vegetal, tá? Então cenoura. Couve-flor. Couve-flor. Então a gente vai usar aqui o brócolis, eu vou colocar aqui nessa... Eu seguro pra você aqui. Vamos colocar metade dele aqui. Isso, Pronto. Agora eu vou colocar aqui o creme de leite. Tá, vem cá, vamos lá. Pode pegar aquela colher. Vai tudo? Pode pôr. Vamos lá. Então, brócolis. O creme de leite. As quantidades aí você vai determinar aí Isso. na sua casa, tá? Agora a gente vai colocar um pouco da farinha de trigo. Farinha de trigo. Posso usar integral ou de aveia? Pode, aveia também. Posso. Então não vamos pôr tudo agora não. Isso. Tá, vamos pôr aqui. Aí tem a manteiga. Mais o que? Nossa, esse biscoito deve ficar bom, hein? Eu sou apaixonada por ele. Eu vou colocar aqui a manteiga. Vai toda? Vamos colocar toda a manteiga. Tá, manteiga. E o queijo também vai tudo? Queijo também,
Pronto, agora vamos amassar. Isso aqui tem o sal ainda para você colocar. Sal. Pronto. O que você mais gosta de cozinhar, professora? O que eu mais gosto de cozinhar, olha, panqueca. Panqueca é bom, né? Esse é o fermento Esse é o fermento, químico, Um pouquinho do químico. E a gente vai misturar todo eles. Tá. Com a mão, com o garfo? Vou amassar aqui a manteiga e vou pegar com a mão. Tá, então E a ideia é trazer a criançada pra cozinha. Pra botar a mão na cozinha. É, porque é aquilo que a gente falou. A criança, muitas vezes, tem nojo de pegar na comida. Dentro do consultório, eu vejo muito criança que não gosta de macarrão com molho, que não gosta que encosta o arroz e o feijão. Sério? Tem que ser separado? Tem que ser. Só de colocar no mesmo prato. Tem que colocar primeiro o arroz, depois vai lá e coloca o molho da carne separado. Então, assim, são as dificuldades alimentares, talvez, que essa criança tem, porque não foi desenvolvido, não foi trabalhado nela, né? Bom, vamos amassar bem então agora, até ficar com a consistência que a gente precisa. Isso. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Pronto, a massinha tá pronta, né? Tia Mônica, assim que eles te chamam, né? Nutri-Tia Mônica, isso Tia mesmo. Mônica. Aí você faz as bolinhas. Também você pode fazer assim com a mão, né? Pra não grudar. Ó, pega aqui um pouquinho de farinha. Isso. E isto é muito legal ir pra cozinha com todo mundo, né? Eles conversam, a gente consegue trazer o que foi feito no dia a dia, como foi a escola, falar, será que vai ficar doce, vai ficar salgado, vai ficar crocante, como que vai ser feito, né? E isso pode ser levado de lanche? Com certeza, ixi. Lancheira das crianças, eu falo, não é exceção. Lancheira das crianças, ele é refeição, porque são mais de 200 refeições, lanches, né, que as crianças acabam consumindo. Tem uma outra coisa que eu penso que funciona muito bem. Quando a criança vai, por exemplo, tira da lancheira o seu biscoitinho, e aí ela fala com todo orgulho, né? Ou divide com a coleguinha, enfim, fala assim, olha, prova o biscoito, fui eu que fiz. Eles têm Esse orgulho. fui eu que fiz, é muito forte, não é? Eles se sentem úteis, né? Então, a criança, ela precisa de independência, ela precisa de autonomia, de montar a sua lancheira ali, ela tem que colocar a comida no seu prato, não ser servida somente, né? Então, é bom a gente criar habilidades nas crianças, principalmente aí para ela se sentir. E sem contar que a criança pode fazer esse biscoito, o que mais que você ensina para ela? Que daí ela pode fazer para avó, pro vô, levar para casa da avó. As crianças gostam muito também de pizza, de frigideira. Então pizza. É algo bem simples ali. Tem lá no meu Instagram, eu sempre tô postando Qual receita. É o seu Instagram? @nutri_tia Mônica. Então, assim, tem receitas toda semana. João Pedro, que é o meu filho de 9 anos, montando também a lancheira dele. Então, a gente coloca sempre lá o que ele leva de lanche na lancheira dele. Sobre o dia a dia mais corrido, os industrializados, que a gente chama industrializados do bem. Então, são alguns salgadinhos, alguns biscoitinhos que você pode ter. Por quê? As crianças, elas também não se sentem excluídas, né? Só de estar levando algo mais saudável, tá levando algo parecido e similar, porém saudável, né? Qual que é o mal que o industrializado faz, hein? O industrializado, além da criança ter uma baixa aceitação nos alimentos da natureza, que vêm da natureza, né? Eles também acabam atingindo os exames, né? Muitas vezes lá o colesterol alterado. Então, ok, você tocou num assunto importante. Nós temos cada vez mais crianças com pressão alta, né? E colesterol. Quer dizer, aquela doença, vamos falar assim, de velho, de pessoa com mais idade, acabou, né? Não, agora criança com 8, 9 anos está com colesterol altíssimo e também com pressão alta. Isso. E sem falar na questão da obesidade, que está uma crescente muito grande. Fora do Brasil já foi, né, infelizmente até liberado alguns medicamentos para as crianças, né? Então, a gente precisa evitar que as crianças cheguem num ponto de ser medicadas, né? Então,
ser dependente talvez de uma remédio, não. Ser dependente de uma droga ali. Então a gente precisa, eu falo, o futuro do seu filho tá no prato dele, né? Então a gente precisa. E a gente sabe que ter filho cada vez mais demanda de tempo, de responsabilidade. Quer ter filho? Vai ter trabalho. Vai ter trabalho e pensa que é para toda a vida. Principalmente nessa fase de adolescente, quando a criança está pequena ainda, até a adolescência, é mais trabalhoso ainda, né? Vamos terminar? Vamos colocar no forno e já a gente volta com eles assadinhos e deliciosos, com certeza. Que beleza, hein? Lindos, né? Ai, amei! Bom apetite, professora. Olha, ficou tostadinho embaixo. Douradinho em cima. Tô apaixonada. Lembrando que esse foi feito de brócolis, mas cenoura, beterraba, couve-flor. Quanto tempo ele dura? Na geladeira ou sei lá? Eu oriento o quê? Colocar num potinho onde tem uma tampa. Assim, depois de assado? Depois de assadinho, uma tampa, leva na geladeira 1 semana pelo menos. Dura 1 semana assado? Sim, coloca ali no forninho, dá uma aquecida novamente e ele revigora. E se eu fizer as bolinhas e congelar? Perfeito. Só lembrando que na hora antes de colocar para assar, deixa ele descongelar um pouquinho para não criar aquela umidade, aguinha, né? Gente do céu, bora comer, bora fazer. Ela colocou aqui farinha de trigo, mas você pode colocar farinha de aveia? Com certeza, também dá para colocar farinha de arroz, então a gente pode mudar a farinha. E testando também algumas modificações. Essa é a base para vocês fazerem em casa e com as crianças também. Vamos botar aqui no vermelho, fica tão bonito, né? Olha isso, gente, que lindo! E o bacana é assim, é que você fez com a sua família, com as suas crianças. Chama avó, avô. Agora o clima é mais friozinho, a gente cozinhar em família, final de semana, não dá para sair no parque, brincar. Traz pra cozinha, traz eles fazerem atividade aí com memórias afetivas que vão levar pra vida toda. Pra vida toda, daí vão lembrar assim, nossa, mas a minha avó, ou eu quando tinha 8 anos, enfim, 9, eu fazia um biscoito com a minha mãe, com a minha avó, que era maravilhoso, com brócolis, com cenoura, beterraba, enfim. Gente, delicioso! Agora tem um detalhe, essa bonita, além de ensinar as crianças a cozinhar, né? Você ensina também a plantar? Com certeza, lá na... O que você planta lá? Lá na Casa Nutrida tem uma horta, eles plantam alface, cenoura, rúcula, tem já um manjericão para a gente usar como tempero. Então, as crianças trabalham também a parte de esperar, né? A paciência. Vamos plantar, vamos cuidar para depois colher. Assim é com a vida. E lembrando, Casa Nutrida é @Casa Nutrida? Isso, e Nutri-Tia Mônica. Então, somos nutricionistas onde trabalhamos aí e ensinamos não só a criança, mas toda a família a cozinhar. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Vamos. E se deixar, a gente come tudo e não deixa pra eles, né? E agora a gente vai plantar com a Aline, que é outra craque lá da floricultura catarinense. Ela é craque aqui nas panelas, na cozinha. Também tem sua horta. Agora é com você, Aline. O que nós vamos aprender hoje, hein? Olha que maravilha! Essa hora do programa a gente ama, né, Aline? Flores. Porque a gente colore a vida das pessoas que cada vez... Você sentiu o interesse maior das pessoas a partir da pandemia? Olga, se eu falar pra você, antes da pandemia, tinha alguns produtores de Minas, por exemplo, eles mandavam foto pra nós daqueles canteiros que você olhava e não tinha fim. Depois da pandemia, passado assim 1 ano e meio, não chegou nem 2 anos, às vezes vinham as fotos, os canteiros já menores. Daí um dia eu comentei, falei pro fornecedor, falei, e aquela foto? Ele falou, vendeu tudo. Então as pessoas não ficavam em casa, começaram a ficar muito em casa e começaram a sentir necessidade de colocar planta, colocar flor. Então foi assim um auge pro paisagismo, E tá? foi muito legal, porque as pessoas, a partir dessa tragédia que aconteceu com a vida da gente, descobriram
a beleza de cultivar, né? Sim. E não pararam, né? Não, é verdade eu isso, tenho né? algumas Depois... clientes que, assim, quando você ia fazer o jardim, coloca coisa resistente, que seja fácil de cuidar. Porque não queriam plantas com muito cuidado. Mas essas mesmas pessoas começaram, depois da pandemia, pegar tanto gosto que qualquer planta que aparece diferente, elas querem arrumar um lugarzinho para colocar. Por quê? Pegaram gosto. Eu digo que é um vício sem fim. Uma vez que você introduzir as plantas, você se acostumar, você não se consegue ficar mais sem elas. E essa bonita tem 2 nomes, inclusive? Essa daqui é a Mandeville. Então, Mandeville. Isso. Ela é um novo cultivar. Pode ter gente que vai falar, mas não é a dipladênia? Pode ser também. Pode também. A dipladênia, ela era um tipo de trepadeira que ela crescia mais e ela tinha as folhas maiores, tá? Mais áspera um pouquinho e as flores maiores também. Então ela andou sumida por um tempo e agora ela começou a voltar de novo com tudo. Porque ela é um novo cultivar que eles mexeram lá e fizeram uma muda mais resistente que não cresce tanto. Tá, mas ela cresce... A gente vai mostrar uma foto, inclusive, Sim, vamos mostrar. Então, assim, a outra, a dipladênia mais convencional, você poderia colocar e você ia conduzindo mais lentamente. Ela era uma trepadeira que ficava ali 2 metros, 2 metros e pouco, e você ia trabalhando ela em alguma estrutura. Essa daqui, ela fica mais baixinha, 60, 70 centímetros. E essa daqui... E essa não é trepadeira, então? Ela é uma mini trepadeira, dá pra se dizer assim. Ela vai ficar baixinha. Eu coloco um suporte pra ajudá-la, pra ela não cair. Isso, pra conduzir. Se você tiver, ela vai indo. Se você não tiver, se você for colocar num vaso, como a gente vai mostrar, ela vai preencher, porque ela tem mais folhas, tá vendo? Então, ela tem mais folhas e mais flores do que a dipladênia. Então, a Mandeville é uma variedade nova, tá? Que tá vindo com tudo. Eu tô usando muito nos jardins, super resistente. Bonito, né? Bonita. Tenho plantado ela tanto em vasos quanto em residências. Até tem uma que a gente vai mostrar que eu plantei direto na terra, também com suave inclinação, que não vai ter acúmulo de água, porque ela é uma planta mais rústica, não precisa de tanta água, tá? E floresce quase permanentemente. Ela floresce o ano inteiro? Quase o ano inteiro, Olga. Outra coisa, ela precisa de sol? Sol. Muito Nem sol. pensar na sombra. Por exemplo, aqui que fica meio sombra, né? Aqui não funcionaria. Ela vai florescer, mas não tanto quanto se você deixar um vaso totalmente no sol. No sol, ela floresce muito. Terminam algumas flores e vem vindo novos botões e o ciclo dela é seguido, sabe? No inverno, ela diminuiu, eu percebi que ela diminuiu um pouco, mas ela não ficou completamente sem flor. Você acha que a gente falou no outro programa com você, nós falamos sobre a trepadeira 7 léguas. Sim. Ela é incrível, né? Porque ela dá flor o ano inteiro. Sim, o ano inteiro. Diminui, ou tem alguns períodos, né? Que ela diminui um pouco, mas ela flor o ano inteiro. Sim, ela é uma das trepadeiras, assim, no geral, que é a que tem, porque eu tenho tumberja na minha chácara. E no inverno, a minha tumberja, quando faz uma geada muito forte, ela morre e fica no zero. Mas ela rebrota depois. E ela perde um pouco das flores também e as folhas. E já as 7 léguas não, né? Então ela fica quase o ano todo. As 7 léguas é incrível o resultado dela. E aqui então, como é que é? Dipladênia. Mandeville, essa. Mandeville. Dipladênia, Mandeville, é um nome ou outro. Sim. Muitas cores. Essa aqui, olha as cores dessa aqui, tá? Deixa eu virar isso aqui pra cá. Eu não olha tinha a pink hoje, Olga, que é a que a gente vai mostrar no vaso. Maravilhosa, sai tudo. Chega às vezes, descarrega o caminhão, não dá nem tempo de pôr na sessão e já foi, sabe? Eu fico muito feliz, a Aline também, porque nós somos amantes da natureza e das plantas. E aí, quando a gente percebe cada vez mais o interesse das pessoas com as plantas, a gente sabe o quanto que elas fazem as pessoas felizes. Sim. Porque você com certeza recebe no seu Instagram, assim como eu recebo no meu, as pessoas dizendo assim: Olga, eu acordo mais feliz, eu acordo mais cedo, querendo mexer nas plantas, eu deixei de tomar remédio para dormir. As plantas têm um poder incrível, sim, né? Terapêutico, terapêutico, né? Terapêutico. Sim. Eu, quando posso, eu gosto muito de colocar, já entrou na linha do terapêutico, colocar alguma coisa realmente que tenha um cheirinho, um hortelã, uma lavanda. Sim. Então, é terapêutico mesmo. Sim. As plantas têm esse poder e elas conseguem fazer com que a pessoa realmente ela tenha uma qualidade de vida muito maior. Com certeza. E a gente aqui, modestamente, tentando fazer a nossa parte para ajudar você para colorir melhor o seu dia. Até o próximo. Até!